Olá, de volta com mais uma aulinha de História do Brasil. E hoje, depois que a gente viu as crises da monarquia, que a gente deu bye-bye para Dom Pedro II, vamos entender como se inicia a República Brasileira, que já se inicia de uma maneira bem estranha. Vamos lá. Muito bem, e para falar da nossa república, eu dividi em 4 aulas, para não ficar monótono. Vocês veem uma, dão uma jogadinha, veem outra, tomam um lanchinho, vê outra, ou façam o que vocês quiserem. Pode ver tudo de uma vez também. Overdose de Carlinho. Mas eu dividi em 4 aulas para a gente entender melhor. Nessa aula, a gente vai falar da proclamação da república. E já vamos direto para o slide para entender como é que isso se deu. Muito bem. Em 15 de novembro de 1889, acontece a proclamação da República. Não temos nada muito nobre, gente. É um golpe militar da República. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, vou deixar um card aqui de crise do segundo reinado, uma aula que nós já tivemos, para vocês entenderem que o Marechal Deodoro da Fonseca, como eu disse, um monarquista, mas não conta para ninguém, para não estragar a história. Só fica entre nós. Foi quem liderou este golpe, porque antes de ser um monarquista, ele era um militar, não é mesmo? E é um golpe militar, onde o povo não sabia de nada, ficou embasbacado. O que está acontecendo? Eu dormi, tinha um rei, eu acordei, tem um presidente, como assim? Mas nós vamos entender este regime que vai acontecer até 1930, mais ou menos, com o Estado Novo. Então vamos lá, começando com as motivações que levam à República. Primeiro, desprestígio da monarquia, tá? Final do governo de Dom Pedro II, a gente tem aí entre as décadas de 1870 e 1880, esse desprestígio, e os detalhes estão justamente na aula de segundo reinado, que eu já deixei o card para vocês. Problemas religiosos, né? Ele vai se envolver numa briga aí entre maçonaria e igreja, depois ele vai querer caçar os bispos, as pessoas vão a favor do bispo. Ele já estava muito doente, então ele se afasta um pouco do trono em alguns momentos, deixa a filha, que é a herdeira daquele trono, já que os filhos dele pereceram pelo caminho, e não era visto com bons olhos, embora constitucionalmente ela pudesse ser a imperatriz, não era visto com bons olhos pela sociedade, nem pelo próprio pai, o fato de ter uma mulher nesse trono. Então, vários elementos ali vão fazer com que ele tenha esse desprestígio. Outros elementos também é o movimento republicano ou federalista, né, o federalismo, e também o abolicionismo. De um lado, a gente tem os abolicionistas que querem melhores condições para aquele pessoal e que querem branquear o Brasil, e que querem ter uma renda a partir da exploração dos imigrantes, tá? A gente tem várias pessoas ali que queriam a abolição, não por motivos tão dignos. E também a gente tem os latifundiários que não querem a abolição de jeito nenhum, principalmente os latifundiários do Rio de Janeiro, a elite, os barões agroexportadores, tá? Que não querem o fim da abolição. Nessa corda aí, quem vai se prejudicar é a família imperial, é o rei. E também o movimento republicano muito forte, crescendo entre os militares, também já dito na crise do segundo reinado. A partir da Guerra do Paraguai, eles tomam contato com ideais republicanos, passam a ver que outros militares são mais valorizados, e pessoas ligadas aos estados, por exemplo, São Paulo. São Paulo tinha uma nova dinâmica, né, com os imigrantes aqui, era o polo da commodity principal do país, que era o café, estava cansado de ficar respondendo ao Rio de Janeiro, estava cansado dessa centralização de poder, desse poder moderador do rei. Não, a gente precisa ter, o país é diverso, então a gente precisa ter leis diversas que respeitem as federações, tá bom? Esses foram os 3 principais fatores que motivaram a proclamação da República. Depois das motivações, nós vamos ter as lideranças. Então, algumas das lideranças aí. Bom, militares e intelectuais
ambos ligados ao positivismo. Deixa eu voltar aqui. Positivismo, Auguste Comte. Antes da gente começar a estudar tudo isso, nós estudamos doutrinas do século XIX. Entre essas doutrinas que tinha o marxismo, tinha o socialismo cooperativista, né, ou utópico, tinha o anarquismo, eu coloquei o positivismo lá. Mas, professora, positivismo não tem a ver com anarquismo, comunismo? Pois é, mas era importante vocês entenderem que era uma doutrina que nascia ali e que vai influenciar muito a República Brasileira, inclusive a Constituição da nossa bandeira, tá? Então, quem não viu aquela aula, tá aqui uma aula sobre doutrinas, vou deixar o card e vou deixar mais um card só de positivismo numa aula de sociologia para vocês entenderem um pouco melhor. Então, outro card aqui na tela, tá bom? Acho que esgotou os meus cards, então corram atrás, por favor. Aí é a hora que você se inscreve para receber todas as aulas miçangueiras deste canal. Fica a dica. Então, vamos ver aqui algumas outras lideranças. Bom, eles se preocupavam com o Brasil laico, com o Estado laico, separação entre religião e Estado muito bem colocada, e uma maior participação da ciência e da política na vida das pessoas. Isso com muita influência do positivismo, tá? Principais lideranças: Quintino Bocaiúva, Silva Jardim, Benjamin Constant, Solon Ribeiro, Aristides Lobo, Rui Barbosa, perdão, Campos Salles, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Quem é esse monte de nome que a senhora falou? Já sei, são ruas da minha cidade. Pode ser, joga no Google Maps que vocês vão achar um monte de rua. É um momento interessante pra gente falar disso, né? Porque a gente tá aí nessa briga de estátua entre estátua. Eu moro em uma cidade em que nós temos uma das principais congruências, né? Principais esquinas. Castelo Branco com Costa e Silva. Olha que totalmente excelente, não é mesmo? A gente tem esse dom de dar nomes para ruas de pessoas talvez não tão honradas quando a gente refaz os estudos, a partir de estudos sociológicos e tudo mais. Mas isso é um mérito para a gente fazer um socratizando e não uma aula de história. Mas joga no Google Maps, eu tenho certeza que vocês devem conhecer alguém que mora em alguma dessas de ruas com esses nomes. Eles eram abolicionistas, intelectuais, republicanos, militares, que ficaram ligados ao movimento da República, tá? Os dois últimos, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, foram os líderes, né? Os dois principais generais do golpe e os primeiros presidentes que nós vamos ter, tá bom? Vamos entender agora quais foram as modificações entre o período monárquico e o período republicano. Principal modificação, a gente tinha um governo centralizado, tá? Agora a gente vai ter um governo federalizado. As leis passam a ser provinciais ou estaduais, ou seja, servem para a província ou para o estado. O voto é uma coisa muito importante, tá? Porque ele não vai ser mais censitário. Há um líder regional, antes era o imperador que escolhia os governadores das províncias, agora o líder é regional. E nós vamos ter finalmente os três poderes respeitados, legislativo, executivo e judiciário. O que está faltando aí? Está faltando um poder aí, que é o poder moderador. Aquele poder com o qual Dom Pedro II fazia o que ele queria. Ó, faz o que vocês querem aí, quando chegar em mim eu falo não. E acabou. Não tem mais. Agora vai ser respeitado. Montesquieu tá vibrando lá no túmulo, que vão ser respeitados os três poderes, tá? Da mesma forma que algumas coisas mudaram, outras... a gente vai sair também da monarquia parlamentarista para uma república presidencialista, tá? Tudo bem que o nosso parlamento era fake, que a gente tinha um parlamentarismo das avessas, mas agora não é mais um parlamento, agora a gente tem um presidente que manda, o legislativo faz as leis, o executivo, que é o presidente, executa as leis, e o judiciário vê se essas leis estão sendo cumpridas dentro das suas normas, tá bom? E é um presidente, não é mais uma monarquia ou uma república, tá? A gente vai falar disso mais pra frente. Na verdade, até hoje a gente tem uma república presidencialista. Mais pra frente não vamos falar já. Em 1993, eu então tinha quantos anos? 15 anos. Eu cismo que eu votei nesse plebiscito. Eu não votei, eu acho que teve uma eleição na escola pra gente escolher, tipo, aquelas oitavo ano, eu tava, né? Com 15, não, imagina, segundo ano, primeiro ano.
Deve ter tido aquelas eleições na escola para ver o que os alunos achavam, e eu devo ter votado, porque eu cismava que eu tinha votado, mas eu era muito nova. Para a gente escolher entre parlamentarismo e presidencialismo. O presidencialismo venceu, para escolher entre república e monarquia, a república venceu, tá? Houve um plebiscito também durante o governo de Jango, que foi uma manobra ali para deixar Jango no poder quando o Jânio saiu, mas sem poder. Ele ficava como presidente, mas não tinha poder, e aí teve um parlamentarismo. E aí depois teve um plebiscito, e no plebiscito as pessoas escolheram o presidencialismo. Então, em 2 momentos no Brasil, a gente teve o parlamentarismo, e no outro a gente teve a possibilidade, através do plebiscito, mas sempre ficou o presidencialismo e a república, tá, gente? Então, desde lá da proclamação da república, temos uma república presidencialista, só com esse intervalozinho antes da ditadura, que vocês ainda vão estudar. Da mesma forma que mudaram algumas coisas, outras coisas continuaram. Então, vamos ver o que teve, qual foi a manutenção do que havia na monarquia. Bom, continuamos com uma economia agroexportadora, tá? Muito dependente da produção agrária. E se a gente tem uma economia agroexportadora, nós temos também uma elite agropecuária. Então, a elite continua a mesma. A que reclama, a que pauta as normas. Não é à toa que a gente vai ter a política do café com leite. São elites agropecuárias do café e do gado leiteiro, tá? E elites que, depois que da abolição, se recusaram a contratar ex-escravizados por salários. Não, eles pagavam salário para o imigrante. O escravizado não tinha cabimento pagar salário. Né? É importante, a gente falou muito na aula da crise do Segundo Reinado, da condição depois da abolição do negro no Brasil, de como ele é legado à favelização, de como ele não tem direito nenhum, né? Citei um pedaço do hino da Mangueira, e tem mais isso que eu não tinha dito. Ah, mas eles não podiam trabalhar na fazenda por salário? Não, não podiam, porque na cabeça do latifundiário isso não tinha o menor cabimento, tá? Eu precisava, até porque eu não tinha como usurpar o escravo como eu usurpava o imigrante, tá? Bom, os grupos dominantes vão continuar sendo os mesmos, como eu disse, a elite agrária latifundiária. E o agrarismo e a miséria vão continuar e vão se aumentar, inclusive, tá? Não muda, a desigualdade social no Brasil não muda, que já existia, não muda, pelo contrário, ela aumenta por conta da abolição. Então, nós vamos ter mais miseráveis ainda, tá? Muito bem, entendemos aqui como se deu a proclamação da República, entendemos aqui quem foram as principais lideranças, o que continuou igual, o que teve alguma modificação. Na próxima aula, a gente vai entender como foi a República Velha. Até lá, aguardo vocês. Beijinhos. E curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Faz todo o protocolo. Até a próxima.